Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre a classificação das fraturas. A gente vai dar uma mini revisada nisso aí, tá certo? Sendo que a gente não vai se estender muito no assunto, até porque existem vários tipos de classificação, tá certo? Assim como existem vários tipos de nomes de fraturas, mas hoje mesmo a gente vai ficar falando somente sobre a classificação desse tipo de fratura, desses tipos de fratura, melhor dizendo. Que a classificação ela corresponde mais às formas anatômicas das fraturas, enquanto os nomes foram nomes que a medicina deram às fraturas de acordo com o mecanismo do trauma, tá ok? Quanto aos nomes das fraturas, faremos isso, uma aula só para isso, tá ok? Em uma outra oportunidade. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre as classificações. Que, que classificação essas fraturas podem receber? Temos aqui quanto à continuidade da pele, são os tipos de classificação, ok? Continuidade da pele, quanto à extensão do trauma, tá? Quanto ao tipo de traço, quanto ao alinhamento, tá certo? E algumas as então essas esses quatro tipos de classificações elas recebem subtipos de classificação, ok? No caso da continuidade da pele, a gente pode classificar como fechada ou como aberta, também chamada de exposta, tá certo? Nas fraturas fechadas, nós não temos o trauma externo da pele, enquanto na fratura aberta ou fratura exposta, naturalmente nós temos o dano, né, lá da pele, danos bem mais extensos de vasos sanguíneos. Temos na exposta, temos também, não é um tipo de fratura seca, até porque como existe a lesão desses vasos, ocorre muito sangramento, tá entendendo? Então vamos lá, vamos seguir. Temos quanto ao alinhamento, temos as fraturas com desvio e sem desvio, tá ok? À direita nós podemos notar aqui que não temos um desvio ósseo, né? Temos a fratura, como vocês podem ver aqui bem no meio da diáfise, né, do osso, porém não temos um desvio perceptível desse osso. Enquanto aqui uma fratura do supracondilar do húmero, né, bem um pouco acima dos côndilos do húmero, veja que um pedaço, vamos dizer assim, um fragmento do osso desviou-se do fragmento distal, ok? Então, notadamente aí, nós temos uma fratura com desvio. Quando a gente fala em extensão da fratura, nós podemos classificar como completa ou incompleta. Completa quando há a separação das corticais, né? Nós temos fragmentos da fratura, ok? Há uma separação, melhor dizendo, entre uma parte, entre as partes dos ossos, ok? Enquanto na incompleta, veja que na imagem à direita de uma fratura de rádio e ulna, nós temos aí a fratura bem aqui evidente, porém não há a separação desses ossos, né, dos fragmentos, tá ok? Enquanto aos tipos de traço podemos ter transversa, longitudinal, oblíqua, espiral, cominutiva e impactada. Eu não achei no Google imagens de fraturas longitudinais, né? Mas pelo que eu andei pesquisando e pelas apostilas que eu tenho aqui, quando eu vou fazer exercícios sobre esses tipos de fraturas, eu nunca vi cobrando fraturas do tipo longitudinal, no que a gente tem assim aquela fratura
né, que segue uma trajetória longitudinal, tá ok? Como seu próprio nome diz. Não achei. Então a gente vai treinar aqui a vista dessas fraturas, pelo menos as mais comuns, né, que eu achei. Então temos aqui a transversa, né? Temos aqui um corte, vamos dizer assim, um traço da fratura bem horizontalizado no osso, ok? Vamos pular aqui a longitudinal e vamos para a oblíqua. No caso que a gente tem obviamente, como o próprio nome já diz, o traço da fratura segue uma característica oblíqua. E bem parecida com a oblíqua, nós temos a espiral. Porém, a espiral, como é que segue o corte da fratura em espiral? Ela segue da seguinte forma: segue obliquamente, porém ela vai circundando a extensão do osso, ok? Como se fosse fazendo em sentido de 8, né? Então, vamos lá, vamos passar para a cominutiva, que é um tipo de fratura que a gente pode facilmente, um dos tipos bem fáceis de ver nas radiografias, que no caso existe muito fragmento, né? No caso, a regrinha diz que para ser cominutiva tem que haver mais de 2 fragmentos na fratura, ok? E na impactada temos que uma cortical entra na cortical do osso que segue, né? Que no próximo osso que segue a fratura. É como se um pedaço do osso estivesse entrando dentro do outro, ok? O que lembra o que? Lembra impacto mesmo, né? É como se o osso não aguentasse o impacto e acabasse afundando, ok? Um pedaço do osso afunda dentro do outro. É uma forma bem mais fácil de explicar isso aí, ok? Mas aí quando a gente vai passar para fazer alguns tipos de exercícios, vejam na verdade como eles são cobrados, tá ok? Porque quando a gente vai fazer concurso, geralmente não é aquela coisinha, veja aqui essa imagem e diga que fratura é essa, tá ok? Infelizmente não é assim. Mas também isso não torna as questões difíceis de responder. Geralmente são questões bem fáceis, tá ok? A gente só precisa ter um pouquinho de atenção. Temos aí uma questão da EBSER do ano de 2015. Então, existe uma comunicação entre a fratura e a pele. Ela pode ocorrer desvio ao deslocamento das extremidades ósseas, ocasionando a perfuração da pele. Então, só até esse período aqui do enunciado, a gente já percebe que ele está falando, na verdade, de uma fratura exposta, ok? Porque ocasionou a perfuração da pele. Continuando, esse tipo de fratura é uma causa adicional de preocupação por causa da possibilidade de infecção. Na prática clínica, o fisioterapeuta fica apenas responsável por avaliar a fratura após a cirurgia, para observar por meio de exames a cicatrização. Referente ao texto, assinala a alternativa que apresenta respectivamente o tipo de lesão ocorrido e o exame complementar mais adequado. Tá ok? Então, o que é que ele quer saber? Como ele já falou aqui, ele quer saber, respectivamente, que tipo de lesão é essa e o exame mais adequado que a gente pode estar identificando essa fratura. Muito fácil, ele já entregou ali em cima, porque ele disse que existe perfuração da pele, então é uma fratura exposta, tá ok? Veja que na B ele diz aqui fratura patológica. Isso não corresponde a um tipo de classificação que a gente viu, então a gente já pode anular. Até porque, logo depois aqui, ainda na B, ele diz que o exame que a gente pode identificar é o exame de sangue, nada a ver. E o exame de radiografia convencional, sim, ele é bem adequado para se ver
como é que está ocorrendo a cicatrização, né, dessa fratura. Temos aí as duas opções logo de cara, então a alternativa C, tá certo? Seria verdadeira. E eu espero que você tenha gostado, tá? Se inscreve se você gostou dessa videoaula. Então, a gente fica na próxima falando sobre o nome das fraturas, ok? Valeu, tchau, galera!